Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária dominical, 25º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versos 1 a 13. As leituras a serem refletidas hoje são Amós 8, Salmo 112 e 1 Timóteo 2. Um dos temas centrais da liturgia de hoje coloca em evidência a reflexão sobre o quanto nós valorizamos os bens deste mundo e os bens celestiais. Qual dos dois tem maior valor em sua vida? Notem que na primeira leitura, o profeta Amós é chamado por Deus a anunciar aos seus filhos o quanto Deus fica indignado a respeito da visão exacerbada e matreira relativa ao dinheiro deste mundo. Além disso, se diz que muitos comerciantes naquele período histórico lesavam os mais simples, com balanças incorretas e vendas superinflacionadas, se assim podemos dizer para aquele período. O que nos sugere refletir que muitos naquele tempo não estavam muito preocupados em cumprir os mandamentos da lei de Deus, mas estavam cegos com os bens e valores materiais deste mundo. Trata-se de um pensamento importantíssimo para refletirmos acerca da nossa vida junto a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como você se relaciona com os bens deste mundo? Em contraponto a esta primeira premissa, qual o valor que você coloca na pessoa de Jesus? Você se preocupa mais com os bens materiais ou os bens eternos? São questões bastante relevantes que devem ser muito bem consideradas por cada cristão, visto que o reino dos céus não é um produto de compra ou venda. O reino dos céus é algo a ser conquistado e merecido. E como fortes guerreiros, cada cristão deve se empenhar a fim de que os pecúlios deste mundo não o seduzam, a ponto de tirar o foco do caminho da salvação eterna. De fato, todos aqueles que são considerados os pequenos e mais pobres do Senhor terão a sua justa causa assegurada pelo próprio Deus. O salmo de hoje nos garante essa segurança ao assinalar que o Senhor levanta da poeira o indigente, do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres. Ora, dentro de uma ótica religiosa, é preciso não perder de vista o sentido de ser cristão. O sentido de ser cristão é buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais será acrescentado, como diz um cântico. O que se traduz que nunca deve haver transgressão do primeiro mandamento da lei de Deus. Ou seja, o fiel deve amar a Deus sobre todas as coisas, em todos os tempos históricos, em todas as ocasiões e locais de sua vida, colocando os bens materiais e o dinheiro deste mundo a serviço do crescimento da pessoa, e não o contrário. Não por menos, a segunda leitura indica o quanto é importante rezar por todas as pessoas, inclusive os governantes, pois o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ora, bem sabemos que a oração confiante e persistente converte centenas e inúmeros corações endurecidos. A carta de São Paulo a Timóteo, na segunda leitura de hoje, nos parece conduzir a um apelo na oração, o qual, por vezes, somente Deus poderá dar jeito. Ou seja, em alguns casos de corrupções e desvios, roubos diversos no alto escalão da administração deste ou daquele país, somente Deus poderá converter tais corações. De fato, o Evangelho de hoje nos propõe pensar nesta direção, em virtude de que Jesus conta uma parábola sobre um administrador infiel, o qual foi descoberto e foi chamado a prestar contas com seu patrão. Mesmo assim, nesta ocasião, o administrador infiel é elogiado por Jesus. E será por que Jesus elogia tal homem? Vamos a uma rápida análise. Em primeiro lugar, os administradores daquele período não tinham remuneração fixa de seus patrões. Porém, eles tinham autoridade para emprestar valores aos comerciantes. O que então eles faziam? Basicamente, eles emprestavam um valor ao comerciante e no recibo do patrão a ser contabilizado, eles aumentavam o valor.
Então, quando os devedores vinham quitar as dívidas, os administradores ficavam com a diferença para eles. Então reparem bem que neste cenário, o qual o Evangelho faz menção que após ser descoberto, o administrador infiel anota quantidades menores aos comerciantes. Então, ele está apenas colocando a quantia verdadeira a ser paga e não está desviando valores maiores para ele. Significa que ele renunciou aos valores que ele ficaria para ele após a quitação desta ou daquela dívida. Ou seja, ao ouvir que ele iria prestar contas com o patrão, ele abdica dos valores que costumeiramente ele fazia trapaça. Moral da história: até chegar a hora do acerto de contas, ele queria se livrar dos bens trapaceados, a fim de limpar a sua barra com o patrão, olha. Por isso Jesus elogia a atitude dele, observando que próximo à sua prestação de contas, ele refletiu muito bem sobre as suas atitudes em relação aos valores deste mundo e não quis mais fazer a trapaça. Significa que ele compreendeu que os bens materiais e o dinheiro poderiam levar ele a receber uma sentença terrível para a sua vida. Ora, saibamos ter equilíbrio com os valores materiais deste mundo, de forma idônea, para que eles não se tornem causa de perdição. Por isso Jesus, ele deixa-nos esta instrução. É necessário aprendermos a amar a Deus em primeiro lugar e em todas as ocasiões e situações de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.